Agitação além do normal e falta de atenção exagerada podem indicar transtornos como hiperatividade e déficit de atenção. Problemas que acabam interferindo na vida e no desenvolvimento dessas pessoas. Segundo pesquisas realizadas, não existe uma causa específica para esses transtornos, mas para se chegar a um diagnóstico preciso, é fundamental a investigação médica. Por isso, fique atento a alguns sintomas e, se precisar, busque a ajuda de um especialista. Dificuldade para manter atenção nas tarefas de trabalho, escolares e outras. Dificuldade em concluir tarefas ou falta de organização nas atividades diárias. Distração constante das atividades executadas ou esquecimentos rotineiros. Agitação exagerada constante. Dificuldade em permanecer em silêncio ou parado por algum tempo. Inquietação frequente em mãos e pés. Impulsividade em falar antes que outras pessoas respondam. Bem, amigos, você está no programa Vida Nova. Nós estamos iniciando esse programa com muito amor, muito carinho, muita animação e também com muita informação para você. E o nosso assunto aqui, você já sabe, é dependência química. Nós falamos sobre alcoolismo, drogas, mas também esse assunto ele tem a ver com alguns outros transtornos que estão aí relacionados, são síndromes médicas, Hoje bastante conhecida, nós podemos dizer que são aí doenças da civilização, as universidades, as especialidades vêm conhecendo cada vez mais, mas infelizmente demora um pouco para chegar no povo, aquele que mais necessita. E esse desconhecimento faz com que as pessoas que são atingidas por esses transtornos não tenham habilidade para fazer prevenção, para detectar, para identificar essas síndromes antes, ou mesmo levar as pessoas a tratamento. Por isso a importância da informação, é o que nós fazemos aqui. E hoje nós vamos falar sobre um desses transtornos que é chamado de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. É um papo muito legal que vocês vão ver que está totalmente relacionado com dependência química. Marcos. Bom, um grande abraço a todos, é com muita alegria que nós voltamos ao programa Vida Nova e estamos aqui novamente com você. Hoje, para desenvolver esse tema, nós contamos com a presença da doutora Lucimar de Oliveira. Ela é psicóloga, trabalha na UniAD, da Universidade Federal aqui de São Paulo. E, para introduzir a doutora Lucimar, gostaríamos que a senhora primeiro esclarecesse ao nosso telespectador, afinal de contas, o que vem a ser essa hiperatividade? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, E muito interessante estar falando sobre isso, porque as pessoas têm muita dificuldade de identificar alguns problemas que prejudicam o tratamento, de uso de drogas. Hiperatividade é um transtorno neuropsicológico, que a pessoa tem um aumento ou da desatenção, ou da hiperatividade motora, ou da impulsividade, Por que um aumento? Porque todo mundo tem um pouquinho de desatenção, todo mundo tem um pouquinho de hiperatividade, todo mundo é impulsivo alguma vez na vida. O problema é que essas pessoas têm um tanto a mais que causa prejuízos, Então, merece tratamento porque vai comprometer na atitude dela no dia a dia. E quais são as causas que levam a esse excesso? Então, estudos e estudos, eu não vou afirmar assim, mas assim, é hereditário, 80% é hereditário, e existem estudos que falam que exposição ao chumbo, não sei nem te dizer de que forma que seria essa exposição ao chumbo, tabagismo ou alcoolismo durante a gestação. São umas prováveis causas. E já diz que todos nós temos um pouquinho, É igual loucura, todo mundo tem um pouquinho. Agora, a hiperatividade, tem alguma pesquisa que fala mais ou menos qual a percentagem da população que tem esse problema? Isso também varia de autor para autor. Tem um autor que fala de 2 a 5% da população e tem um autor que fala de 4 a 6%. Eu acredito mais de 4 a 6%. De 4 a 6%. Então é um número bastante considerável, Zé Carlos? Bastante gente.
Viu, Lucimar? Como é que você descreveria? Porque a gente fala hiperatividade, né? Tem gente que desconecta totalmente, quer dizer, não tem ideia do que seja a criatura que tem esse problema, esse transtorno, né? Quais são as características principais? Vamos levar bem na prática, pegar uma pessoa, como é que ela é? Primeiro eu quero colocar uma coisa, né? Existem doenças que são de categoria, sim ou não? A diabetes, sim ou não? Né? A tristeza é um pouco, médio e muito. O TDAH é um problema assim, todo mundo tem um pouco, como eu te falei, mas quando ele passa de um limite, ele é de categoria. Tem gente que é pouco TDAH, tem gente que é muito, né? É grave, leve. O tipo desatento, ele é esquecido, ele tem uma dificuldade de concentração, ele perde o fio do pensamento, as pessoas estão falando com ele, está pensando em outra coisa. A mãe, quando é criança, a mãe leva no otorrino, pensa que é surdo, né? Porque dá ordem, ele não está pensando em outra coisa. Comete erros porque está viajando, né? Viajando, que não é uma questão de... Às vezes ele tem dificuldade escolar, nem sempre, mas às vezes ele tem dificuldade escolar e não necessariamente por conta de inteligência, é porque ele está realmente pensando em outras coisas. Na verdade, existe uma dificuldade de inibição de estímulos, né? E tem um problema de concentração, tem um problema de memória, mas tem uma dificuldade de inibição de estímulos. Então eu estou falando com você, fez um barulho aqui, eu paro para olhar o barulho, né? Então eu perdi ali a concentração em você porque eu tive um estímulo aqui do meu lado, né? Então esse é o desatento. Ô, Lucimar, eu queria entender bem, quer dizer, eu estou me colocando também aqui no lugar do telespectador. Quando a gente fala transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, obrigatoriamente os dois têm que estar juntos? Como é que é? Não. Ou alguém pode ter só Pode ter só um ou outro. Eu falei do desatento, né? O hiperativo, ele tem agitação motora, ele mexe os pés, mexe as mãos, tem dificuldade de ficar sentado muito tempo, fazendo a mesma atividade. Então eu tenho o tipo predominante desatento, eu tenho o tipo predominante hiperativo e impulsivo e tenho o tipo misto. Na realidade, por mais que o tipo seja predominante... Tipo misto os três. Hora alguns sintomas, hora outros, ou tudo junto? Na verdade, assim, eu posso ter um predominante hiperativo, mas sempre vai ter um pouquinho de déficit de atenção. Eu tenho um predominante desatento, mas sempre vai ter uma hora ou outra que ele dá uma disparada, né? Então são predominantes. Mas sempre tem um pouquinho do outro, um do outro. A grande que a gente vê falar assim da hiperatividade é que a criança hiperativa vai mal na escola. Isso é verdade ou é um tabu? Não, e eu também, há 5 anos atrás, achava isso. Eu achava até... Não, porque tem muitos fatores que influenciam. Por exemplo, se eu tenho uma família que funciona bem, essa família tem rotina, e eu tenho uma criança hiperativa, desatenta, mas os pais estão ali em cima, na hora de fazer a lição, estão dando todo aquele cuidado, amparando. Fala assim que é o lobo frontal auxiliar. A mãe está ali como o lobo frontal auxiliar dela, ela vai bem, né? Até mesmo, como não tem nada a ver com inteligência, né, esse déficit, o que acontece? A própria criança ela vai aprendendo e desenvolvendo recursos para sobreviver às dificuldades dela. Então, o ambiente que colabora, essa criança vai chegar à faculdade, né? Porém, com uma dificuldade de coordenar trabalho, casa, né? A vida social. Quando adulto, você vai perceber que ela vai ter essa dificuldade de coordenar várias áreas da vida dela. Agora, eu tenho TDAH que vai mal na escola. Ô, Lucimar, você já falou das causas, mas eu gostaria que você voltasse um pouquinho, curiosidade minha, que você falou aí de lobo frontal, eu sei que você é uma pesquisadora, eu sei que é difícil de falar disso no ambiente assim, porque você precisaria de mostrar, mas uma pergunta simples, é um déficit neurológico? Porque eu tenho uma neta, que essa neta ela tem uma certa hiperatividade, não foi totalmente diagnosticado, mas no olhômetro, né, a gente já vê, ela é totalmente irrequieta. E eu gostaria só de saber porque às vezes eu noto que ela não tem controle, mesmo você tentando, não, fica quieta, ela, sabe, é uma questão essa falta de controle, uma questão de cérebro mesmo, é uma questão de sistema nervoso central. É complicado, porque assim, imagina não precisa explicar muito, mas... Imagina alguém que por algum motivo não tem uma perna e você fala, vai, corre. Boa. Né? Mesmo que ele tiver com uma perna mecânica, corre, vai rápido, sem cair. Né? Então, assim, existe uma
uma disfunção, né? Na verdade, eu nem vou saber explicar porque não sou médica, mas é uma disfunção lá na liberação de dopamina e mais um neurotransmissor, né? E a medicação regula. Então é a mesma coisa que você explica para mim, né? Você é um oftalmo, você explica para mim, olha, você tem um problema de vista, explica todo o problema, tá? Então agora você vive bem sem óculos, tá? Né? Quer dizer, tudo bem, você me explicou, eu entendi o problema, mas eu preciso de óculos para ajustar a dificuldade. Então, agora as pessoas confundem muito, como parece falta de limites, o que a gente vê, criança hiperativa não sendo tratada, porque a mãe até prefere achar que é falta de limite, porque meu filho tem um problema psiquiátrico, não quer, né, aceitar muitas vezes. E você vê muita criança que tem problema de falta de limite sendo medicada. Então, existe aí conversas sobre, né, controvérsias aí sobre isso, e é verdade. Tem muita gente mal diagnosticada. Não é justo alguém que tem falta de limite ser medicada e não é justo alguém que precisa da medicação não ser medicado. Na verdade, a gente precisa do quê? De um bom diagnóstico, né? Tá bem, nós vamos então agora ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos, continuando com o programa Vida Nova. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Em abril de 1864, Allan Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Se trata de uma obra editorial que aborda as mensagens de Jesus Cristo através da ótica espírita, ou seja, através de um pensamento que acredita na reencarnação e que traça como meta a perfeição de todos os filhos do Pai. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Bom, voltamos ao programa Vida Nova e nesse momento eu gostaria de fazer um convite a você que está nos assistindo para participar do Clube Amigos da Boa Nova. Você participa conosco e vai ajudar a crescer e aprimorar ainda mais este clube. Clube Amigos da Boa Nova, você participando dele estará ajudando a TV Mundo Maior. 0800 12 18 38 é o telefone, tá bom? 0800 12 18 38. E continuando, Lucimar, o Zé Carlos falou aqui para nós que ele tem uma netinha lá, que pelo olhômetro, porque ela é meio agitadinha e tal. E qual que é a diferença entre uma criança agitada, levada, e a hiperativa? Como é que se faz esse diagnóstico? Ou toda criança levada ela já é hiperativa por isso mesmo? Primeiro, que a gente tem que observar, assim, os ambientes que a criança está. Uma criança hiperativa, ela é do mesmo jeito em todos os ambientes, né? Uma criança que está faltando limites, às vezes na escola ela está bem, em casa ela não tem limite, ou vice-versa, né? Ou na casa de fulano, que é mais linha dura, ela se comporta diferente. O hiperativo, ele tem o mesmo comportamento em vários ambientes, né? E
Tem critérios claros para você fazer esse diagnóstico? Sim. Dentro do Código Internacional de Doenças, os manuais médicos, tem critérios assim relacionados? Tem os critérios, né? E eu não estou com eles aqui, mas para preencher o diagnóstico tem que ter pelo menos 6 de cada critério, do desatento, do hiperativo e impulsivo. Porque está muito perto, né? Uma pessoa que é bipolar, por exemplo, como é que você vai fazer um diagnóstico diferencial entre um bipolar, uma pessoa que entra numa euforia, fica super agitada? Né? Hoje em dia a gente tem identificado bastante criança bipolar. A diferença da criança hiperativa do bipolar é o seguinte, que o bipolar é muito mais hiperativo do que hiperativo. Mas só que é passageiro, é isso? Não é. E esse bipolar vem a ser o quê? Para a gente explicar para os espectadores. Bipolar é um transtorno de humor, um transtorno afetivo de humor, né? Que a pessoa ou tem a depressão, passa entre a depressão e a euforia. Né? E os sintomas de euforia é muito parecido com os sintomas de hiperatividade. E os sintomas depressivos é muito parecido com os sintomas do desatento. Então, é assim, é uma linha para saber o que é um e o que é outro. Na verdade, é uma entrevista muito profunda que a gente faz, né? Para pegar alguns detalhes. No básico, assim, para eu te falar agora, é que o bipolar ele é muito mais do que hiperativo, ele é muito mais danado. A trajetória dele é muito mais planejada, né? Viu, Marcos? Eu te cortando, eu sou dependente químico, né? E eu, quando eu era menino, eu era muito agitado, principalmente do ponto de vista cerebral, muito pensamento, muita verborrágia, discurso, sabe? Quer dizer, uma mente tagarela. Aí eu passei a usar anfetamina. E eu me dei bem com aquilo. Eu gostaria de saber primeiro, essa relação álcool, a hiperatividade e droga, como é que funciona isso? E quando a pessoa se torna adulta, igual a mim que estou quase adulto, né? Se ela vai ter problemas emocionais, se a compulsão vai continuar, aquela impulsividade, apesar de haver barreiras sociais, porque eu não posso mais ser agitadão, porque eu estou adulto, né? Não vou ficar brincando de carrinho aqui dentro, né? Primeiro, assim, as pessoas acreditavam um tempo atrás que o TDAH curava depois da adolescência. É uma doencinha de infância, né? E hoje a gente tem visto que, até eu estou lá na Uniad, no ambulatório para adulto, que não cura, ele passa de uma outra forma. Então, a agitação que era de corpo, um adulto não vai ficar andando aqui, para lá e para cá. Passa a ser mental, né? A distração deixa ele omisso para uma série de atitudes que ele tem que tomar na vida. E em relação às drogas, você colocou, é natural que experimentem drogas. Agora, imagina uma pessoa super agitada que experimenta uma anfetamina por alguma razão, uma maconha, qualquer coisa que a sociedade aí, né, tá solta por aí, e acalma. Enquanto uma muleta. Aí pronto, ele achou o remédio dele. Só que aí ele vai desenvolver outro problema, né? Outro problema. Então tem muitos casos. Todo, né? Compra tudo. Tem muitos casos que acaba usando a droga como automedicação. Esses casos a gente já pega, chega para nós como dependência química, a gente já faz a entrevista, já percebe que tem comorbidade e trata os dois juntos. Né? Vai tirando a droga e inserindo a medicação. Sim, mas em resumo, o hiperativo ele tem mais propensão às drogas do que o não hiperativo? Ou a hiperatividade não influencia nessa propensão? É que ele tem mais propensão. Você imagina uma criança que desde cedo a família critica, chama atenção, ele percebe que ele é diferente dos demais, a mãe fala, ele não consegue atender, naquela hora ele esquece a ordem dada, erra de novo. É assim, não aprende com erro, né? Vai errando sempre. Então a autoestima dele está lesada, né? Sentimento de inadequação. Gosta de estímulo e novidade. Ele segue a luzinha vermelha. Onde acende uma luzinha vermelha de uma novidade, ele larga o que está fazendo para ir atrás daquilo. Então, é de risco. Falou das frustrações, existe um preconceito quanto ao hiperativo? Preconceito por parte... social, na escola? Olha, eu tenho um filho hiperativo. Né? E existe sim, as pessoas acham a gente que não educa, né? Hoje eu lido muito bem com isso, mas até estava conversando com o Zé, teve uma época que eu queria rasgar meu diploma, né? Que eu não sabia lidar com isso. Então, porque as pessoas acham que você que não sabe educar, que a criança é isso, que a criança é aquilo, e isso faz muito mal para a família. Então quando você descobre que isso tem nome, que tem tratamento, começa a tratar, eu digo que o primeiro psicólogo da criança é o pai ou a mãe, quem convive, esse tem que saber mais que qualquer um, né? Aí as coisas vão entrando no eixo e... Vai se resolvendo. Vai se resolvendo. Bom, então vamos perguntar para o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está lá nas ruas,
Afinal de contas, você acha em casa, analisando no seu dia a dia, as pessoas assim que são mais agitadas no seu dia a dia, elas têm mais propensão, mais facilidade para se tornarem dependentes químicas, para usarem drogas? Com certeza. Para relaxar, né? Conseguir um relaxo da agitação dele. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou agitado e eu não uso droga. Nada a ver. Não, também acho que não tem nada a ver. É agitada por qualquer outro motivo. A droga aí não teria razão, não tem sentido. Bom, voltamos então ao programa Vida Nova. Você viu aí as respostas dos nossos telespectadores e vai ficando aí para você também imaginar no seu dia a dia, com as pessoas da sua família, qual seria a sua resposta, né? Viu, Marcos? Essa pergunta do povo, na verdade, ela já quase que respondeu, né? Mas eu gostaria de dar uma completada, porque você falou, resumindo no que você falou, até desdobrando, primeiro, que o dependente, o hiperativo, ele tem um fator de risco mais importante para o uso de droga, porque quando ele experimenta, serve como uma automedicação. Mas tem também esse lado social, quer dizer que são as duas coisas. Dá para você falar um pouquinho mais dessa sedação? Porque você falou assim, não, ele usou ele é hiperativo, usou uma anfetamina, usou uma anfetamina que também é um estimulante. Isso não seria um contrassenso? É esquisito isso. Como é que um estimulante Eu achei essa pergunta aí. Pois foi meio que por acidente, alguns anos atrás, que descobriram que era porque eles tratavam com calmante, a criança ficava assim, né? Coitadinho. Aí foi meio que por acidente que descobriram que a anfetamina acalmava. Na verdade, o remédio utilizado é o metilfenidato, que é a Ritalina ou Concerta, né? Para a maioria dos casos, tem alguns casos que não dá certo, mas 70% dos casos consegue. E ele estimula o quê? A liberação desses neurotransmissores que estão inadequados, ou está para cima ou está para baixo, e ele regula isso. Né? E aí dá o resultado que a gente espera, que a pessoa fique normal, né? Quem foi dado, mais será acrescentado, né? Tá certo. Esse tratamento do hiperativo, ele é um tratamento médico com drogas, ou ele é um tratamento psicológico? Você falou que a família dando um apoio, ele acaba conseguindo pelo menos uma adequação social às suas atividades. Qual que seria a parte mais importante desse tratamento? Qual que seria o caminho da pessoa que está nos assistindo lá, que tem um filho hiperativo, ou que até que ela mesma se identifica em si? Qual que é o melhor tratamento que ela deve buscar? É o psicólogo, é o médico, é o apoio familiar? Imagina uma situação, você nasceu hiperativo, que nasce. Aí você tem uma série de problemas de organização, de noção temporal, todo diferente a sua noção de função executiva, né? Aquilo que faz você dar certo, funcionar bem, não está legal. Como é que você vai falar, olha, você é hiperativo e simplesmente, eu sei disso e eu vou treinar as novas habilidades sem arrumar o que está? Então, só terapia? Conscientiza? Sim, mas é difícil. A medicação faz funcionar da forma correta e a terapia, que a gente chama de TCC, terapia comportamental cognitiva, vai educar, não é nem reeducar, porque vai educar. Porque ele nasceu assim. Nasceu assim. Né? Então é diferente do deprimido. O deprimido, ele foi normal, deprimiu, ficou com essas características, saiu da depressão, ele volta a ser como era. O TDAH não volta a ser como era porque ele não sabe como que é ser. Ô, Lucimar, mas... Como é funcionar normal. Então essa terapia ensina... Ele vai fazer uma adequação social ao meio, então, às atividades. Mas e aquilo que já está aprendido? Eu já estou pensando num menino de 14, 15 anos que já criou aqueles hábitos e condicionamentos, que nós somos muito plásticos no nosso comportamento e a hiperatividade fez com que eu tivesse hábitos ruins ou quase que antissociais. Aí a terapia comportamental cognitiva, ela faz você desaprender. É mais ou menos por aí, é reprogramar, né? Esse programa tá ruim, então a gente vai por partes, né? Vai pegando o que tá de pior, vai por partes e vai adequando. Então tem uma série de técnicas que a gente faria um programa para falar sobre isso, né? Que é bem interessante, é bem legal. Então assim, eu atendo muito executivo, né? E eu sento com ele e nós vamos fazer agenda agora, né? Eu tenho que sentar com um executivo super bem sucedido, mas que se atrapalha porque não sabe usar uma agenda. Eu sento com ele ali, a gente vai administrar o tempo, porque ele marca um compromisso aqui e outro... lá, daqui 1 hora, com um intervalo de 25 minutos. Não dá tempo.
né? Ele acha que vai dar tempo. Então a pessoa se enrola toda, né? Com atrasos, ele se enrola todo. Então a terapia ela ajuda mesmo ali na mão na massa. Eu sento com ele, vamos lá, vamos organizar a tua vida. Agora uma pergunta cabal. Fez o tratamento, o médico, o terapeuta, a família colaborou, Sim. Cura ou ele vai estar sempre em tratamento? Então isso assusta as pessoas, porque, mas eu vou ter que tomar remédio a vida inteira. Eu brinco, né? Eu falo, você toma banho a vida inteira? Porque você usa sabonete todo dia, não é? Você não é dependente de sabonete? Come todo dia, sabonete eu sou dependente de sabonete dental, escova pro cabelo, né? Então, é mais ou menos por aí. É um tipo de dependência, e o tratamento é para a vida inteira, porque ele está corrigindo uma coisa que não é que tomou a medicação, curou. Não. É como diabetes, é crônico, né? Você vai tratar sempre. Então as pessoas, mas aí causa dependência? Causa dependência pela necessidade, pelo bem-estar que você tem fazendo o tratamento. Não é por ter abstinência, fissura, esse tipo de coisa. Tá faltando só 30 segundinhos. Por favor, dê um telefone, um endereço de um local. Alguém que tem problema, o que poderia fazer? Olha, a gente tem o tratamento lá na Uniage, que o telefone é 5575-1708. Não é um tratamento gratuito, mas é um tratamento bem mais em conta, a partir de R$120 e mais a medicação. E assim, para adulto é o que a gente tem de melhor. E infantil, eu sei que tem tratamento no HC. Eu não tenho telefone, mas quem quiser pode ligar no HC que tem. Então, muito obrigado. Hoje nós estivemos aqui com a doutora Lucimar de Oliveira, falando sobre hiperatividade. Agradecemos a sua presença conosco e te convidamos para estar conosco no próximo programa Vida Nova. Até lá!